Você já se perguntou por que alguns homens conseguem deixar uma mulher completamente obcecada, enquanto outros, por mais atenciosos que sejam, são esquecidos em dias? Não é o dinheiro, não é o corpo, não é nem o sexo, é o impacto emocional que ele causa nela. É como ele a faz se sentir, consigo mesma. E o detalhe mais sutil, mais perigoso e mais eficaz nisso tudo, as palavras que ele usa para nomeá-la. Sim, os apelidos, mas não os comuns. Não o amor, o gata, o princesa. Esses são previsíveis, fracos, esperados. Eles entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas existem apelidos que são diferentes. Apelidos que mexem com algo mais profundo, que ativam nela memórias, instintos, fantasias que ela mesma não entende. Apelidos que não soam fofos, soam intensos. E é por isso que são perigosos. Porque quando usados por um homem qualquer, soam forçados. Mas quando usados por um homem estoico, um homem calmo, firme, presente, viram gatilhos emocionais. Fazem ela pensar em você o dia inteiro. Fazem ela se lembrar do som da sua voz quando está com outro. Fazem ela comparar, desejar, voltar. E aqui está o ponto. Ela jamais vai admitir que foi um simples apelido que a quebrou por dentro. Mas você vai saber. Vai sentir no jeito como ela te olha, como ela sorri, como ela te responde. Porque um apelido certo, dito na hora certa, com o tom certo, é como uma chave que destranca o inconsciente dela. E o mais impressionante, esses apelidos não são sujos, não são românticos. São proibidos porque revelam algo que o ego feminino tenta esconder. A necessidade de se sentir marcada, de se sentir única, de se sentir domada, não pela força, mas pela linguagem. E aqui está a diferença entre o homem comum e o homem inesquecível. O comum repete o que ouviu. O inesquecível cria um universo só dele. E nesse universo, ela entra, se perde, se entrega. É sobre isso que vamos falar aqui. 3 apelidos, 3 códigos, 3 formas de fazer uma mulher pensar em você mesmo dias depois de te ver. Mas cuidado, eles não são mágicos. Eles só funcionam quando ditos com energia masculina limpa. Sem carência, sem pressa, sem a intenção de manipular. Porque a mulher sente o tom, ela percebe o olhar, ela testa a intenção. E se sentir que você está tentando forçar uma conexão, ela se fecha. Mas se sentir que você fala com verdade, com calma, com um certo tipo de desapego, ela se abre, ela se rende. E aí, ela começa a te buscar, a sonhar, a querer mais. Mas o terceiro apelido é o mais poderoso. É o que pode mudar tudo, se você tiver coragem de usá-lo. O primeiro apelido proibido é simples, curto, direto. Mas quando dito com presença, ele quebra o ego feminino. O apelido é perigosa. Sim, é isso. Mas não se engane com a simplicidade. Esse apelido, quando usado no tom certo, provoca nela uma explosão silenciosa. Porque ele diz mais do que parece. Ele insinua, ele marca. Ele revela que você vê nela algo além da beleza ou da doçura. Você vê intensidade, você vê jogo, você vê desejo. E ao mesmo tempo, você mostra que não tem medo disso. Quando você chama uma mulher de perigosa, você está dizendo: eu sei que você pode me virar do avesso. E mesmo assim, eu continuo aqui. Isso ativa nela um impulso antigo. A vontade de dominar. Sendo dominada, ela se sente poderosa e ao mesmo tempo desafiada, porque percebe que está diante de um homem que a vê inteira, com seus defeitos, sua intensidade, suas contradições, e ainda assim, continua presente, sem medo, sem se curvar. Agora veja o contraste com o homem comum. Ele chama ela de linda, de princesa, de perfeita. Ele elogia como um menino pedindo aprovação, e ela sente isso. Ela sente que ele está encantado, inseguro, fraco. Ela sorri, mas não se entrega. Mas quando você diz perigosa, ela para. O olhar dela muda, o corpo dela reage, porque esse apelido carrega tensão. Ele diz que você vê nela algo que outros não têm coragem de nomear. E isso a perturba, a instiga, a faz pensar em você depois que você foi embora. Mas aqui está o segredo. Nunca diga isso de forma teatral. Jamais. Você não pode sorrir demais. Não pode tentar ser sensual. Tem que ser seco, calmo, quase casual. Como quem observa, comenta e segue.
Você diz: você é perigosa. E então muda de assunto. E deixa o silêncio trabalhar por você. É esse silêncio, esse afastamento proposital, que vai fazer a frase ecoar na mente dela. Ela vai se olhar no espelho e se perguntar: será que ele viu algo que ninguém mais viu? E isso muda tudo. Porque uma mulher pode ouvir 1000 elogios em um dia. Mas se um homem calmo, firme, misterioso, a chama de perigosa, ela lembra disso por semanas. Porque nesse momento você tocou em algo profundo. Você ativou não apenas o desejo, mas o reconhecimento. Ela se sentiu vista, não pela aparência, mas pela energia. E isso conecta. Mas cuidado, você só deve usar esse apelido quando sentir que ela está tentando te seduzir com mais intensidade do que o normal. Quando ela estiver jogando de forma sutil, elegante, consciente. Porque aí você mostra que percebe o jogo e que ainda assim você continua no controle. E isso a deixa obcecada. Mas o segundo apelido é ainda mais delicado, mais íntimo. E quando usado do jeito certo, ela não esquece mais você. O segundo apelido proibido é diferente do primeiro. Ele não provoca, ele não desafia, ele conecta, cria intimidade, toca a parte da mulher que ela esconde até de si mesma. O apelido é pequena, mas não no sentido físico, no sentido emocional. No tom certo, ele a desmonta. Porque por trás de toda mulher forte, confiante e independente, existe uma parte frágil, uma parte que quer ser cuidada, vista, acolhida, mas que raramente encontra um homem que saiba tocar isso com firmeza e sem se tornar fraco. Quando você olha nos olhos dela e diz com calma: você é minha pequena, você não está diminuindo ela. Está dizendo: eu vejo sua força, mas também vejo o que tem por trás. E isso a desarma. Ela sente que pode descansar, que não precisa competir, que pode tirar a armadura. E isso é raro, porque a maioria dos homens tenta acolher a mulher com excesso de doçura, com romantismo forçado, com carência disfarçada de cuidado. E isso a afasta. Mas o homem estoico, ele acolhe com presença, com firmeza, com poucas palavras. E esse apelido, pequena, funciona como um código secreto, porque ele não é sexual, não é vulgar, é emocional. É como se você dissesse: eu sei quem você é, mesmo quando você tenta esconder. E esse reconhecimento silencioso cria obsessão, porque nenhuma mulher se entrega totalmente a um homem que só enxerga a parte forte dela. Ela precisa sentir que pode ser vulnerável, e que mesmo assim será desejada. E esse apelido faz isso. Mas atenção, você não pode usá-lo cedo demais, nem como rotina. Ele só funciona se usado em momentos de pausa, quando ela estiver vulnerável, com medo, ou quando você perceber que ela está tentando ser forte demais. Aí sim, você se aproxima, fala baixo e diz: ei, você é minha pequena. E pronto, a frase entra, fica, gruda. Ela pode fingir que não sentiu nada, mas ela vai lembrar, porque você tocou onde ninguém toca, e sem perder sua força. Porque o segredo desse apelido não é ser fofo, é ser firme, firme e acolhedor. É esse contraste que a deixa presa, porque a mulher sente desejo pelo homem que a acolhe, sem se render, que a protege, sem se anular, que a enxerga, sem idolatrar. E quando você a chama de pequena nesse tom, nessa energia, você vira referência emocional. Ela pode se afastar, pode tentar resistir, pode dizer que não quer nada sério, mas o apelido fica e volta, na mente, no corpo, na lembrança. Ela começa a te sonhar, porque por mais que negue, toda mulher quer ser a pequena de um homem que ela respeita. Mas o terceiro apelido, esse, é o mais perigoso, o mais forte e também o mais raro, porque ele revela desejo e domínio, e a maioria dos homens não tem coragem de usá-lo. O terceiro apelido proibido é o mais forte, o mais arriscado, e por isso, o mais inesquecível, porque ele não é romântico, não é doce, ele é territorial. Ele diz algo que o corpo dela entende, mesmo que a mente dela tente resistir. O apelido é minha, só isso, uma palavra, um pronome possessivo, mas que, quando dito com presença, vira uma marca. Não é minha linda, não é minha princesa, é só isso, minha, dito no momento certo, no tom certo, com o olhar certo. Você não precisa completar a frase,
Você pode simplesmente olhar para ela, tocar o rosto dela e dizer: você é minha. Ou só, minha. E pronto. O resto, o corpo dela sente. Esse apelido ativa algo profundo, arcaico. Um impulso de pertencimento. Porque toda mulher, por trás da independência e da vaidade, deseja sentir que pertence. Mas atenção, ela não quer pertencer a qualquer homem. Ela quer pertencer a um homem que ela respeita, que ela não controla, que ela não consegue dobrar. E quando esse homem, calmo, firme, presente, olha nos olhos dela e diz: minha, ela se entrega, mesmo sem entender porquê, mesmo sem querer. Esse apelido provoca um colapso no ego, porque ao mesmo tempo em que soa simples, ele carrega uma força invisível. Ele diz: eu te vejo, eu te escolho, e você me pertence. Mas veja bem, isso só funciona se vier de um homem que se pertence primeiro. Se você é carente, inseguro, desesperado por atenção, esse apelido soa como prisão. Ela vai rejeitar, vai rir, vai se afastar. Mas se você é firme, ela se rende, porque a posse, aqui, não é sobre controle, é sobre vínculo emocional. É como se você dissesse: você pode sair, pode fugir, pode tentar negar, mas aqui dentro, você já é minha. E ela sabe disso, ela sente isso. Ela tenta esconder, mas o corpo fala. A entrega muda, o olhar muda, a postura muda. E tudo isso por causa de uma palavra: minha. Mas o segredo está em como você usa. Nunca diga isso por mensagem. Nunca diga isso no início. E nunca diga isso com tom de pedido. É sempre uma constatação. Seca, baixa, quase em tom de comando. Você diz e continua o que estava fazendo, sem esperar resposta, sem pedir validação, porque é isso que provoca o impacto, a firmeza, a clareza, a ausência de dúvida. E essa segurança é o que mais atrai uma mulher. Ela pode não entender, pode negar, pode resistir, mas quando um homem que ela deseja diz minha, ela sente. E esse sentimento fica, mesmo que ela tente seguir em frente, mesmo que outros apareçam. Ela vai comparar, vai lembrar, vai desejar, porque você não a conquistou com esforço, conquistou com linguagem, com energia, com masculinidade limpa. E é isso que quase nenhum homem entende. Eles tentam conquistar mulheres com presentes, mensagens, declarações, mas esquecem que, às vezes, tudo o que ela precisa ouvir é uma única palavra: minha. E se você disser isso do jeito certo, ela nunca mais vai esquecer.